Olá pessoal, vamos dar início à segunda aula de Química Orgânica. Aqui nós veremos as funções oxigenadas e nitrogenadas e três questões do Enem, né? Eu link para mais algumas, não é questões que foram de 2009 a 2015. Então o objetivo é reconhecer as funções oxigenadas e suas estruturas orgânicas, né? Oxigenadas e nitrogenadas em algumas questões do Enem. Então vamos lá, a primeira oxigenada é o álcool. Como é que reconhecemos o álcool? Reconhecemos o álcool pela hidroxila, o OH, é chamado hidroxila. E essa hidroxila tem que estar ligada a um carbono que só tem ligações simples. Então o carbono é saturado, só tem ligações simples, não pode ter dupla ou tripla, que não é um álcool. Um exemplo dessa estrutura é o metanol, met um carbono, an ligações simples e o ol função álcool. Então esse é o metanol álcool, não é? O próximo é o aldeído. Para ser aldeído, eu tenho que ter uma carbonila que está ligada a hidrogênio ou carbono. Então, um dos dois será hidrogênio e o outro será carbono. Pode ser carbono ou pode ser também hidrogênio. Na figura temos o metanal, que em água se chama formol, né? Vendido comercialmente. Então, um carbono met, ligações simples entre, no caso, só entre o carbono, né? E al, porque é aldeído. Então, aí está o metanal, a função segunda é aldeído. A terceira é a cetona. Note que a carbonila, ela está entre um carbono que está ligado a dois outros carbonos. Esse carbono é chamado de carbono secundário, porque está ligado a dois outros carbonos. Essa cetona é a mais simples, né? É a propanona, 3 carbonos, ligações simples entre os carbonos, né? Observe que não conta a dupla ligação com o oxigênio, mas sim as ligações entre os carbonos. Então é propanona, ona, a terminação da cetona. Então essa é a cetona mais simples, propanona. O éter, eu tenho que ter um heteroátomo. Entre carbonos tem oxigênio. Entre carbonos tem oxigênio. Nesse caso eu tenho um metano. Metano. Ou seja, carbono e oxigênio chama metox. E o que sobra só um carbono, metano. Beleza? Então esse é o éter. Um heteroátomo entre carbonos. Próximo é o ácido carboxílico. Para ser ácido carboxílico, eu tenho que ter hidroxila, carbonila e carbono aqui. Nesse caso tá com hidrogênio, né? Esse é o ácido metanóico, o ácido fórmico. Então hidroxila com carbonila, geralmente vem nas pontas, né? Isso aqui é chamado carboxila, a união de hidroxila com carbonila, carboxila. Eu preciso ter isso para mim ter a função orgânica ácido carboxílico. Esse, no exemplo, é o ácido metanóico, né? Met somente um carbono, uma ligações simples e óico do ácido carboxílico. E eu tenho que colocar o nome ácido na frente para dizer que é da família dos ácidos. Aí esse é o ácido fórmico. Então, o éster é quando você tem um ácido carboxílico e você perde o hidrogênio da hidroxila. Então eu coloco um grupo que tem carbono. Nesse caso eu tenho um éster. Então eu tiro esse hidrogênio e coloco CH3 ou outros grupos com carbono. E eu crio a função oxigenada éster. Esse, por exemplo, né, esse grupo aqui todinho com 2 carbonos é chamado etanoato de metila. Etanoato, isso aqui tudinho, né, de metila. Se tivesse 2 aqui seria etanoato de etila. E se tivesse 3, etanoato de propila. E assim vai, esse é o éster, né? Então para reconhecer o éster eu tenho que ter carbono ligado a oxigênio, carbonila e outros grupos ligados a carbono. Então esse é o éster. Mas se o hidrogênio lá do ácido carboxílico for substituído por um cátion, né, por um metal, quer dizer que agora eu tenho um sal de ácido carboxílico, que derivou do ácido carboxílico, né? O ácido carboxílico reagiu com uma base, né? E como resultado, sal mais água. Esse é o sal formado.
Esse é o etanoato de quem? De sódio. Etanoato de potássio, outro exemplo, né? Então essa é a sétima função oxigenada. A próxima é o fenol. Percebam, né? Eu tenho hidroxila, mas não é o álcool, porque o carbono que está aqui não é o carbono saturado, ele é insaturado. Então nesse caso eu tenho o grupo chamado grupo fenol. Tomem cuidado, né? Que eles gostam de fazer essas pegadinhas nas provas. Então é hidroxibenzeno. O nome do fenol, o nome comum, o nome UPAC do fenol. Então as funções nitrogenadas, a primeira dela é a amina. A amina eu tenho o nitrogênio ligado a carbono. Nesse caso eu tenho a metilamina. Então é fácil descobrir, né? Tem nitrogênio ligado a carbono, eu tenho a amina. Mas se eu tenho nitrogênio, carbono com a carbonila, esse grupo já é a amida, e o nome desse é etanamida. Etano, que eu tenho 2 carbonos, e é uma amida, etanamida. Então não preciso dizer qual é a posição da carbonila, por exemplo. E por último tem um nitro composto, que nesse caso é o mais fácil de identificar, né? Porque é NO2. E nesse caso o NO2 está no segundo carbono. Então é 2-nitropropano, porque eu tenho 3 carbonos, ligações simples entre os carbonos e O, não é? É um sufixo. Então esse é o 2-nitropropano, terceiro composto nitrogenado, né? E vamos resolver algumas questões do Enem. Então, para vocês baixarem outras questões, tem um projeto de medicina, né, que vai de 2009 a 2015, são as questões de orgânica que teve nesse período. Então, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pelas... então aqui essa questão trata sobre o mal de Parkinson e mal de Alzheimer. E o envelhecimento, né? Vamos ver as fórmulas que estão relacionadas a essa questão. Então ele mostra essa molécula gigante aí, né? A neurotoxina induzida pela quimioterapia cisplatina. Mas o que a questão pede? Na estrutura da curcumina, identifica os grupos característicos das funções. Então vamos lá. Eu tenho, nesse caso, o aromático, né, ligado à hidroxila. Então esse aqui não é o álcool, gente. A hidroxila está ligada ao grupo aromático. Então esse aqui eu tenho o fenol. E aqui eu tenho um oxigênio ligado a carbono e oxigênio também ligado a carbono. Então esse grupo também é éter. E aqui eu não tenho o álcool. Por que eu não tenho álcool? Porque eu tenho hidroxila ligada a carbono que não está saturado, com ligações simples. Então nessa estrutura eu tenho o fenol e eu tenho o éter, não é verdade? Aqui eu tenho carbono, carbono e carbono. Aqui eu tenho cetona, né? Mas ele não dá nenhuma informação com cetona. Mas sim, ele dá o éter e o fenol como alternativa certa, né? O éter e o fenol. E ele coloca lá o álcool, né? Mas eu não tenho álcool, eu tenho o enol, né? Esse é o nome dado quando eu tenho hidroxila ligada a carbono que tem dupla ligação. Então, né, a alternativa certa é B para essa questão que é de 2010. Próxima questão, em 2014, né? Então temos os neurotransmissores tais como adrenalina, noradrenalina, feniletilamina, dopamina e as serotoninas. Então ele dá todas as estruturas, né? E ele pergunta: os neurotransmissores citados possuem em comum um grupo funcional característico da função. Então o que é que tem em comum lá? Então eu tenho OH, não é? OH. Então eu tenho aqui um álcool, né? Um álcool, mas na feniletilamina não tenho álcool. Aqui eu também não tenho álcool, né? Porque aqui é fenol e aqui também é fenol. Aqui também é fenol, então eu não tenho álcool, né? Mas e a amina? Aqui eu tenho amina. Aqui eu tenho amina, nitrogênio ligado a carbono. Aqui eu tenho amina, nitrogênio ligado a carbono. E aqui eu tenho amina, nitrogênio ligado a carbono. E por último também. Então acabamos de achar, né? Todos esses neurotransmissores têm amina. Então quer dizer que é C como alternativa certa. E a última questão é da síntese, né, dos hidrocarbonetos. Então você observava a reação que era dada, essa questão é 2015, mais recente.
e você ia montando, juntando duas moléculas do mesmo reagente. Então nesse caso, ó, eu tenho esse tracinho aqui, ó, que gerou esse tracinho. Então outra molécula dessa vai emendar esse outro traço aqui, né? Então vai ter grupos de carbono, né? As moléculas vão perder esse pedaço aqui, né? Combinar ela com ela mesma e gerar esse tipo de estrutura. Mas ele não pede nada relativo a essa reação, mas sim do 3,3-dimetilbutanóico. Então você precisava saber desenhar essa estrutura aqui que é essa daqui, né? Porque ele fala 3,3, ele fala na verdade 3,3-dimetilbutanóico, isso mesmo. 1, 2, 3. Então na posição 3 eu tenho dois grupos metil, né? Então a reação acontece com o mesmo grupo, né? Então esse grupo aqui se repete duas vezes. Então se repetiu duas vezes, uma e duas, gerando uma nova molécula. Ele pede o nome dessa nova molécula. Então esse grupo, essa molécula, por isso que tem um 2, essa molécula vai reagir com ela duas vezes. Esse grupo aqui ele vai se juntar e formar uma nova molécula com o nome 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a cadeia principal, a maior sequência que eu posso obter, né? Então quer dizer que no carbono 2 eu tenho metil, 2, 2 dimetil, e no carbono 5 eu tenho também metil. Então eu tenho 2, 2, 5, 5 tetrametilhexano, não é verdade? Então esse é o nome da molécula. Então dá 2, 2, 5, 5 tetrametilhexano. Beleza, galera? Então na próxima eu vou fazer a próxima aula de radioquímica. Até mais, valeu, abraço.